Olá, meu nome é Inês Caterina, eu sou médica ginecologista, especialista em medicina reprodutiva. Nós vamos falar sobre um tema que tem sido de muito interesse por grande parte da população, tanto homem quanto mulheres, que é a oncofertilidade. O que é a oncofertilidade? Na verdade, é uma tentativa de se preservar a fertilidade em mulheres e homens que têm o diagnóstico em algum momento da vida de algum tipo de câncer e que vai precisar de um tratamento mais agressivo que pode comprometer a fertilidade desses pacientes. É um tema de muito interesse porque tem crescido o número de pacientes com diagnóstico de câncer que têm sobrevivido ao tratamento. E isso tem feito com que essas pessoas se preocupem na vida após o tratamento oncológico. Eu vou poder ou eu não vou poder ter filhos após esse tipo de tratamento? Então, quais são as opções disponíveis que a gente tem para esses pacientes? Não só os pacientes que têm o diagnóstico de algum tipo de câncer, mas os pacientes que têm o diagnóstico de alguma doença grave que necessita de tratamento, de quimioterapia ou de radioterapia ou alguma cirurgia mais agressivas nos órgãos reprodutores, como os testículos e o ovário, podem precisar recorrer a técnicas de reprodução assistida para poder engravidar no futuro. Então, o que a gente pode fazer? O que a gente tem de opção para oferecer para esses pacientes? Existem várias técnicas disponíveis e cada caso tem que ser discutido individualmente com um médico especialista. Mas dentre as opções, a mais comum e a mais usada para os homens é o congelamento de espermatozoides, que é um procedimento simples, rápido, fácil de fazer e que não atrasa e nem prejudica o tratamento para esse tipo de pacientes. Além do congelamento de espermatozoides, existem outras opções que podem ser utilizadas para o homem, principalmente para crianças mais jovens que não ejaculam ainda e que necessitam de outras técnicas para se preservar a fertilidade, mas deve ser discutido individualmente com o médico especialista. Entre as mulheres, a opção principal de preservação, de tentar garantir que essa mulher possa engravidar no futuro, é o congelamento de óvulos. O que consiste no congelamento de óvulos? Nós vamos estimular essas pacientes à indução da ovulação, ao uso de medicamentos que vão fazer com que os ovários produzam um número maior de folículos durante aquele mês e vamos levar essas pacientes para um ambiente cirúrgico no qual a gente consegue colher esses óvulos através da vagina, sem nenhum corte e não precisa abrir a barriga dessas pacientes. E aí a gente pega os óvulos que a paciente conseguir produzir naquele momento e congela, de modo que após o tratamento dela, da doença dela, do tratamento de quimioterapia dessa paciente, ela possa utilizar esses óvulos para poder engravidar no futuro. Vale lembrar que nem toda paciente que vai ser submetida a um tratamento oncológico vai ter a sua fertilidade prejudicada. Entretanto, a gente só vai conseguir saber depois do tratamento. Se depois do tratamento quimioterápico ou outro tratamento a paciente não conseguir mais ter óvulos, entrar no que a gente conhece popularmente como menopausa, ela vai precisar utilizar esses óvulos congelados para conseguir engravidar. Caso a paciente não entre na menopausa, ela continue menstruando regularmente após o tratamento, esses óvulos podem ser desprezados ou guardados para uma gravidez no futuro. Ela pode tentar engravidar espontaneamente, ou seja, tanto quando a gente congela óvulo, quanto quando a gente congela espermatozoide, nós estamos fazendo um backup dessa paciente, um backup dos óvulos da fertilidade. A gente espera não precisar usá-los, mas se a gente precisar no futuro, a gente pode usar para poder ajudar essas pessoas a conseguir engravidar. Uma dúvida muito frequente para as mulheres que decidem congelar seus óvulos, antes de submeter a algum tipo de tratamento, é se isso vai prejudicar o tratamento dela, se isso vai ter algum impacto no tratamento da doença de base dela. Em geral, é um tratamento muito seguro e que não prejudica a resposta ao tratamento quimioterápico, embora algumas pacientes a gente tenha que adiar um pouco o tratamento. Por quê? Para esse processo todo de congelamento de óvulos, a gente precisa de aproximadamente 10 a 15 dias.
Então é o tempo que a paciente precisa para poder fazer o processo todo e concluir o tratamento e ser liberada para iniciar o procedimento de quimioterapia ou de radioterapia ou até mesmo cirurgia para o tratamento da doença oncológica dela. E isso, em algumas situações, não é possível. Existem alguns tumores ou algumas doenças que necessitam de tratamento imediato e a gente não tem esse tempo para poder fazer os procedimentos necessários para o congelamento do óvulo. Então, nesses casos, existem algumas outras opções, porém ainda são consideradas experimentais e devem ser discutidas com o seu médico, como o uso de medicamentos para reduzir o efeito da quimioterapia nos ovários e até mesmo o congelamento de tecido ovariano dessas pacientes, mas ainda são técnicas muito experimentais e que não devem ser utilizadas na prática rotineiramente. Então, por que a gente deve fazer esse tipo de procedimento, né? A gente já viu que é um procedimento relativamente seguro e que, na verdade, todo o tratamento oncológico ele tem um risco de fazer com que tanto as mulheres quanto os homens se tornem inférteis, ou seja, não sejam capazes de engravidar depois. Então, esse tratamento ele está indicado exatamente por esses motivos. Agora, é muito importante ressaltar que não é um tratamento que tem 100% de garantia que esses óvulos ou esse espermatozoide congelado vão virar um bebê em casa no futuro. Existe um percentual alto, mas não é 100% garantido e isso deve ser considerado e avaliado antes de cada procedimento com cada paciente individualmente. É um tratamento que tem custos, dependendo do tipo de tratamento, que podem ser de custos baixos a custos muito elevados, dependendo da resposta da paciente, do tipo de medicamento que a paciente deve utilizar ou não. Obviamente, o congelamento de sêmen é muito mais simples e muito mais barato do que o congelamento de óvulo, mas o preço desse tipo de tratamento ele tem caído ao longo dos anos e tem se tornado cada vez mais acessível para a população. Então, deve-se procurar um médico, avaliar os custos, os benefícios e colocar numa balança para a gente poder ver se realmente a gente vai querer ou não fazer esse tipo de tratamento.